Oiê! Deixa eu ver se vem um pouquinho mais pra cá. Se eu não fico tanto no. Assim, eu não fico tanto no sol. Tudo bem com você? E aí, mais um dia de quarentena. E a gente já tá indo pra 2 ou 3 semanas de quarentena aí, de confinamento. E esse confinamento traz algumas dificuldades e algumas questões com relação à liderança e a lidar com times aí trabalhando em casa, em home office. Então, na semana passada eu fiz uma live sobre como otimizar o seu trabalho em casa, do ponto de vista de organização e de tudo mais, de planejamento, de como você conduz o seu dia. E hoje eu convidei o meu amigo Aguinaldo, que é palestrante, mentor e empresário, para contar um pouquinho pra gente como que ele está lidando com essa questão do home office e de liderança nesse contexto, tá bom? Então, vou chamar o Aguinaldo aqui e aí a gente começa a conversa. Oiê! Ei, tudo bem? Tudo bem? E você? Como Aí, tá, Santista? pois é, né? Santista na expectativa de ver o Peixe voltar a jogar, né? Pois é, tem isso também. Eu tô na expectativa de conseguir voltar pro meu escritório, mas ver o peixe jogar tá ali na minha lista de prioridades em algum lugar. Tá na lista também, né, Jô? Tá na lista. Também. E a gente com Pessoal, esse para quem. desafio, né? Oi? E a gente com esse desafio agora, E a né? gente com esse desafio, mas a ideia de ser mentor é essa mesmo, viu, Neguinho? Tem que ajudar que agora nesses momentos de dificuldade. Para quem não conhece o Aguinaldo, eu queria muito que você se apresentasse um pouquinho. Sei que tem bastante gente que talvez já te conheça, já saiba quem você é, já conheça um pouco o seu trabalho, mas até para a gente saber da onde você vem e o que você já faz. Eu acho que todo o seu trabalho de liderança, de empreendedorismo, agora nesse momento estão sendo super importantes, né? E conhecimento super válido. Então, fala um pouquinho de você. Ok. Eu trabalho há mais de 33 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, quando é Não verdade. precisa falar isso, porque a Não, pessoa eu não fica tenho sabendo que você é problema em velho. falar. Eu não tenho problema em falar, mas eu não estou na idade de risco ainda, tá? Eu posso Ah, colaborar, tá. É posso ir verdade. no Não tá no mercado. grupo de risco, apesar da Comecei a careca. trabalhar há muito tempo, né? E sempre encontrando desafios, sempre vivendo desafios, porque ao longo desse tempo, Ju, o mercado mudou muito. Então eu peguei plano cruzado, que foi o ano que eu comecei a trabalhar, 1986. Eu peguei a Era Color, verdade, Era Color. Eu peguei o Real, né, as URVs. Depois nós tivemos aí uma fase com a economia boa, e aí veio a crise lá em 2014, 2015, e agora, quando a gente sente que está recuperando um pouquinho da crise, vem aí o coronavírus e espalha todo esse desafio aí pelo mercado. Bom, eu trabalhei durante mais de 20 anos como executivo e franqueado numa das grandes redes de idiomas aqui do Brasil, e sou palestrante já há algum tempo, alguns anos. Eu atendo grandes empresas, atendo também varejo, atendo shopping, que está tudo fechado Nossa, agora. Então, isso é um desafio que grande dureza. que eu estou vivendo. Tenho hoje também 138 entrevistas no Café Corporativo, que é um programa de entrevistas que eu tenho na TV local, aqui em Jundiaí. Eu moro em Jundiaí. E sou Eu sei, já fiz colunista. 2. Adorei. Juliana já esteve comigo lá 2 vezes, né, concedendo entrevista para nós. Nós já entrevistamos grandes profissionais do mercado, da educação corporativa, do empresariado, técnicos, e sou colunista de algumas rádios pelo interior também. Olha o Márcio me dando positivo aqui. Sou colunista de algumas rádios pelo interior de São Paulo. E isso me trouxe alguma experiência. Mas essa experiência também, Juliana, eu troquei muito contigo. Juliana, para quem não conhece da minha rede de amizades, Juliana é uma empresária no setor de TI
e também é uma grande mentora. Ela é uma pessoa que tem sacadas fantásticas. A grande característica da Juliana é que ela fala sobre qualquer assunto. É uma pessoa que tem um currículo muito bonito, se formou pela Unicamp, fez aí teve uma passagem também pela França, onde ela também estudou, e sem contar que o relacionamento da Juliana ensina muito, porque ela tem amizade com pessoas, amizade profissional, que enriquece, com pessoas do mais alto nível também. Então, essa é a Juliana para o meu grupo conhecer. Adorei, gente. Eu nem precisei me apresentar. Para quem não me conhece, é isso aí. Querido, me fala uma coisa. Como é que está sendo para você e para os seus clientes esse ainda começo de quarentena? A gente ainda não completou o primeiro mês e na Europa já tem alguns países que estão há mais de 60 dias confinados. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer aqui do ponto de vista de confinamento e tudo mais, mas a gente sabe que isso pode se estender um pouco. Como é que está sendo aí para o varejo e como é que está sendo para os seus clientes corporativos grandes também? Os grandes clientes, eles estão fazendo home office. Muita gente está fazendo. Os grandes clientes estão trabalhando com menos pessoas nos galpões, então eles vivem em ambientes onde não tem aquele contato humano tão próximo como tem nas lojas, como tem nos escritórios. As pessoas que trabalham com escritórios, por exemplo, contadores, advogados, né? Eu tenho um parceiro que é da área jurídica, tem um escritório grande, cerca de 60 pessoas trabalhando, todo mundo trabalhando em casa. Então, acho que o desafio deles é um tanto que menor. Diminui um pouco o fluxo de clientes, mas eles conseguem trabalhar à distância sem problema nenhum. Hoje a gente tem boas plataformas, a maioria das casas tem internet rápida. Então, esse não é o grande desafio. Até eu digo o contrário, Ju. As pessoas estão percebendo que elas conseguem trabalhar à distância. E aí depois eu tenho uma sacada para você. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente não... o brasileiro ele tem muito essa necessidade da proximidade física, né? Do toque, do olho no olho. Então, acho que a gente nunca tinha exercitado isso. Então, eu queria falar um pouco sobre isso também, mas antes eu queria que você falasse sobre o pessoal do varejo que deve estar desesperado, né? Então, você estava falando sobre os dois desafios diferentes. Esse é o grande desafio. Tem clientes, 3 clientes de varejo que eu tenho, 4 clientes de varejo que eu tenho que literalmente estão fechados e não tem o que fazer, porque são shoppings. Nós temos um decreto que os comércios não podem abrir, e aí se fala, vai vender via internet, mas não é de um dia para o outro que a pessoa desenvolve um marketplace, uma plataforma, né? Então, hoje, se consegue fazer alguma coisinha pelo WhatsApp, mas é muito pouco também. E o que esses empresários estão fazendo é que eles estão acreditando que vão poder retornar com uma demanda reprimida. Nós sabemos que vai existir uma demanda reprimida, dependendo do seu mercado, mais ainda. Porque imagino que algumas pessoas não estão consumindo produtos que elas precisam consumir, que elas vão ter que consumir daqui a pouco. Um dos meus clientes é prestador de serviços, podologia. E nós sabemos que existem algumas pessoas que precisam deste serviço, não é verdade? Para as mulheres, o serviço de beleza é um serviço de necessidade básica. Eu concordo. Então, ele não entrou na lista aí do decreto dos itens de primeira necessidade, mas para a mulher ficar um tempo sem pintar o cabelo, para quem pinta o cabelo, gente, se tem alguém aqui acompanhando a gente que pinta o cabelo, sabe o que é. É um horror, não dá para ficar, não é uma coisa que dá para ficar, né? E a gente até fiz também uma outra live com uma mulher falando sobre esses desafios de ser mulher nesse momento do confinamento, né? Então, tem uma série de desafios e realmente são serviços que vão ser necessários aí em algum momento desse período, né? Em algum momento a gente vai precisar usar isso mesmo. O empresário hoje ele percebeu que ele vai precisar de alguma ajuda
do governo, de alguma maneira. O empresário percebeu que ele vai ter essa ajuda, mas essa ajuda não vai sustentá-lo, então ele precisa ser criativo e buscar outras soluções. Esta demanda reprimida vai precisar ser ocupada lá na frente e ali ele vai procurar recuperar um pouquinho daquele suposto prejuízo que ele teve ao longo desse período todo. Que é um prejuízo grande, né? Um prejuízo grande. Só para falar, tem a Tânia que acompanhando a gente, que é cabeleireira, querida, já te quero tanto. Eu nunca soube o quanto eu amava tanto as pessoas que trabalham com beleza. E agora estou sabendo mais do que nunca, viu? E o Murilo também falando que você ensinou muito na carreira. Obrigada por vocês estarem aqui. O Aguinaldo é ótimo mesmo, por isso que eu estou convidando ele. Voltando, o negócio do desafio de quem está fechado é pagar todos os custos, né? Todos os encargos, tudo que você tem que pagar. E você tem eu sei que você não é mentor de finanças especificamente, mas quando você entra na empresa, você acaba entrando muito nessa questão dos números da empresa, porque eu sei que o Aguinaldo também trabalha com a parte de vendas, né? De aumentar vendas e tudo mais. Quem contrata um mentor para essa área de vendas está basicamente querendo equilibrar aí o balanço, melhorar o balanço financeiro da empresa, né? Como que os seus clientes estão fazendo com essa questão de quanto tempo eles conseguem ficar fechados versus não recebendo nada, né? A realidade é que o comerciante hoje, o empresário de varejo, ele entendeu que ele tem que negociar tudo. Shopping, por exemplo, tem que negociar aluguel. O que ele tem que dar prioridade? Folha de pagamento. O empresário, não é verdade, Ju? Ele entende que ele precisa atrasar imposto. Sabe, até é ruim a gente falar isso aqui numa live, mas é a realidade. Entre pagar a folha de pagamento e pagar imposto, ele vai pagar a folha de pagamento. Ele vai tirar E eu acho assim que a gente está vivendo uma situação que ela é meio única, né? Assim, na história da humanidade. Então, as soluções que a gente vai encontrar são soluções que não são soluções convencionais. É uma solução que a gente nunca indicaria numa live num momento normal, né? Mas nessa situação, sim, é mais importante você reter sua força de trabalho, você conseguir manter os seus funcionários, até por uma questão de solidariedade mesmo, que a gente está todo mundo junto nesse barco, e do que você realmente pagar o aluguel, o imposto, isso acaba ficando um pouco para segundo plano. Mas mesmo assim, tem um limite para o que a gente consegue fazer, né? Com certeza. O imposto que você atrasar nesse momento aqui, fatalmente o governo vai lançar num futuro próximo um refis, que é o refinanciamento. Sim. Acontece que muitos empresários, eles têm caixa. E ele não precisa atrasar imposto. Ele não precisa negociar aluguel. Ele consegue manter. E este empresário que não precisa negociar aluguel, que não precisa atrasar imposto, ele não deve atrasar. Porque quando o empresário ele consegue ter essa gordura e colocar esse dinheiro no mercado para rodar, ele vai se beneficiar disso também. Porque se ninguém hoje pagasse mais imposto, o Estado também não teria condição de dar essa ajuda que ele está se propondo a dar para o pequeno e médio empresário. É uma verdade grande e importante. Isso que você está falando agora, Gui, eu acho que é uma coisa muito importante de colocar dinheiro no mercado mesmo, né? Uma lição que a gente talvez não esteja pegando ainda dessa crise, mas que é que se todo mundo segurar todo o seu dinheiro, daqui a pouco a gente não tem mais emprego, não tem mais empresa, não tem mais nada, porque o mercado precisa dessa circulação de dinheiro e o governo também, né? Nós precisamos fazer o comércio voltar a girar. Hoje está todo mundo muito assustado com tudo isso, então muita gente segurando dinheiro até de investimentos que deveriam ser feitos, que ele precisa, né? Eu vi o Murilo agora aqui online. O Murilo foi meu colega de trabalho em 1994, a gente pegou o Plano Real juntos. E naquele tempo lá a gente trabalhava com uma tabelinha de URV no bolso. Se o Murilo ainda estiver online, ele vai lembrar disso aí. Então, para pegar cheque pré-datado, por exemplo, para daqui 15 dias, a gente tinha uma tabelinha de conversão
que previa quanto que ia estar o RV daqui 15 dias. Para quem não entende o que é o RV, era a unidade de referência de valor, que era como se fosse o dólar hoje, sabe? Então, você não tem um valor do dólar e não tem uma previsão quanto que vai ser o dólar, às vezes dá errado, mas tem uma previsão do dólar. Então, nós negociávamos por URV. Cada dia o produto custava em reais um valor diferente. Não era nem real ainda. O real viria depois. Enfim, nós aprendemos a trabalhar. Nós superamos aquela crise. Nós temos que superar essa. Tem uma outra coisa que ameniza nessa situação da crise. Por exemplo, em 1917, consta que nós tivemos aqui no Brasil a gripe espanhola. E naquele tempo lá, as pessoas morriam mesmo. Não tinha tratamento, não tinha situação, não tinha como. Nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje, não é verdade? Não existia trabalho em distância. Você, por exemplo, que tem família em Santos, você não conseguiria ligar para Santos para saber como que está a sua família lá, se ela está bem, se ela não está, saber isso depois de um tempo. E o Brasil passou por isso, com dificuldade ou não. Agora, aquele tempo lá era uma crise local. Estou lembrando agora que foi uma época de guerra também na Europa. Mas, enfim, se nós tivéssemos uma crise local apenas, nós teríamos talvez muito mais preocupação com o mercado, com a economia. Como é uma crise global, todas as áreas, praticamente o mundo inteiro, então nós vamos ter que nos reinventar todos nós juntos. Sabe? Nunca fez sentido, um sentido tão grande, a palavra solidariedade. Nunca fez tanto sentido a gente falar em compartilhar ideias. Nunca fez tanto sentido a gente falar em networking, sabe? Hoje nós só vamos conseguir realmente avançar no nosso trabalho se a gente estiver juntos. É um fato, é um fato. Por isso que tem algumas lojas, até restaurantes, lançando maneiras criativas, né, de gerar receita, contando com essa questão de que estamos todos juntos e com essa solidariedade, né? Como, por exemplo, você pegar e comprar um voucher para ir num restaurante quando os restaurantes puderem reabrir. Então, você compra no dia de hoje, porque hoje eu já tenho dinheiro, eu sei que eu vou continuar comendo, né? Eu, por exemplo, vou, porque eu sou uma gordinha, não vejo a hora de abrirem os restaurantes. Tânia, olha, ela falou que tá torcendo para os clientes desejarem mais que nunca. Eu desejo tanto os cabeleireiros quanto eu desejo os restaurantes. Nossa, gente, não posso nem imaginar o que vai ser esse momento. Mas tem muito restaurante, muita loja fazendo isso, né? De você poder comprar hoje para receber ou para usufruir disso no futuro, né? Não sei se você estava me ouvindo, que aparecia aqui para mim que estava reconectando o seu. Você conseguiu ouvir? Ah, agora eu estou te ouvindo, agora sim, mas perdemos as pessoas. Vamos ver se elas voltam para nós aqui. Mas eu falei, gente, não é possível. Eu sou muito ruim de tecnologia, gente, tem que falar, eu tenho que confessar que eu sou bem péssima. E aí eu não sei fazer, eu fico desesperada quando acontece um negócio desse, porque eu não sei o que fazer. A minha única solução de tudo, de tecnologia, é ligar e desligar, né? E daí quando você liga e desliga lá, pronto. As pessoas aos pouquinhos vão voltando. Então, aí eu estava te falando, e até para saber como é que você está vendo isso. Assim, só um fechamento dessa questão do varejo, que eu sei que não era o nosso tópico principal, mas tem muita gente do varejo, assim, tanto da parte de beleza, de alimentação, de vestuário, moda, enfim. Muita gente perguntando o que fazer, né, nesse momento. Então, acho que é sempre bom, contando com um especialista em varejo que você né? Ter a sua visão sobre como a gente pode ser criativo nessa crise se você está nesse mercado do varejo. Eu sei que as pessoas não estão aqui, mas elas vão poder ver essa live depois, né? Ela fica disponível. Eu também estou salvando para poder fazer uma edição e disponibilizar isso como um material para o seu público e para o meu também. Então, me fala um pouquinho de como a gente pode ser criativo, né? Quais são as soluções criativas, só para fechar esse assuntozinho do varejo. Legal, vamos lá. Só cumprimentando aqui a Fabiana de Campinas, que entrou agora aqui, e o Orlando do Pensador. Tá? Bom, legal. Uma coisa que aconteceu na Itália, tá me ouvindo?
Tô, Você... perfeito. Uma coisa que aconteceu na Itália, a Thaís Taquerrara estava narrando isso para mim agora pela manhã. Ela mora em Milão. E feirantes distribuíram cartazes com seus produtos e números de telefone e WhatsApp. Eles entregam na portaria do prédio. Aqui no meu condomínio aconteceu uma coisa interessante. Tinha feirinha noturna. Olha só que legal. Os mesmos feirantes que fazem feira na rua durante o dia, à noite aqui em Jundiaí eles fazem a feira noturna nos condomínios. Isso deve existir em todos os lugares. Mas o condomínio tirou a feira, né, por razões óbvias. E o condomínio também colaborou com esses feirantes, que eles podem colocar os seus cartazes no hall de entrada, e quando a gente quer alguma coisa, naquele dia da semana, que seria o nosso dia de feira, que é a sexta-feira, num determinado horário, eles vêm e trazem aquilo que nós pedimos, tudo empacotadinho, com o nome do morador, colocam num balcão que tem lá embaixo, e o morador desce e pega aquilo que é seu. Parece que nós estamos na Europa, ninguém mexe no que é do outro. Tá? Então, isso é uma solução criativa que o varejo encontrou. Isso Ou está seja, vai acontecendo entregar. bastante. Nem sempre Até entregar. essa coisa de mandar por WhatsApp o número do feirante, essa coisa da feirinha já está acontecendo mesmo, assim. Eu pedi outro dia, eu tô pedindo tudo, porque eu não sei cozinhar, gente. Então, eu tô pedindo tudo. Eu contribuo com a economia bastante, assim. Todo dia eu peço uma comida, uma fruta, um doce, alguma coisa que eu vou pedindo ao longo da semana para poder receber isso em casa. Então, tem soluções criativas, né? Tem soluções criativas aí para isso não ser Eu tão... queria deixar... Desculpa, Ju, nós estamos com um pouquinho de diferença de tempo aqui, mas eu queria deixar duas frases que eu ouvi e até gravei um vídeo sobre isso que eu devo soltar daqui a pouco nas redes sociais. Estamos pegando coisa em primeira mão, adoro. Vamos lá. Um amigo meu falou hoje pela manhã assim, que as crises, na realidade, elas servem para antecipar tendências. E é verdade, porque se você for ver, o que é o iFood hoje? O iFood nada mais é do que um WhatsAppão, né? Porque o povo entregava já pelo WhatsApp alguns anos atrás. O que o iFood fez? Foi lá, colocou tudo isso numa plataforma organizada perto da sua casa, com localização, com localizador, organizou os entregadores, mas de onde surgiu isso? Não foi o iFood que entregou, que inventou isso. Fui eu, foi você, foi meu vizinho, que nós mandávamos o WhatsApp para o cara do food truck ali do outro lado da rua e falava assim, ô João, entrega aqui para mim um x-salada, não era isso que acontecia? Muito antes, assim, já é da sua época um negócio até mais antigo que chama telefone, né? Que a gente tinha lá o cardápio da pizzaria e ligava na pizzaria para pedir. Mas você tinha que ter muito mais criatividade para lembrar o que você queria pedir, né? Hoje você entra lá e fala, o que será que eu tenho vontade de comer hoje? Você pode navegar entre o que tem, é mais simples, né? Acho que deu uma consolidada, simplificou. Eu falo do iFood porque o iFood ele tem um princípio, né? Ele sabe que o jovem não quer falar com ninguém. E aonde ele percebeu que o jovem não quer falar por voz com ninguém? Quando a gente já começou a pedir as pizzas não mais por telefone, sim pelo WhatsApp. Então, você vê que é uma demanda que já existe. O cara só vai lá e tem a sacada de qual é a dor do mercado para eu curar. E a outra frase, ela está numa música dos Titãs, bem antiga também, que é aquela música, a melhor... puxa, eu não vou lembrar o nome da música agora, mas a frase é a seguinte. Acho que é a melhor forma. A frase é a seguinte. Respostas estão no chão, você tropeça e acha a solução. E a verdade é essa, porque se não tem um tropeço, a gente não se mexe para encontrar uma coisa mais legal que dá solução. Gente, eu adorei isso, tanto que eu vou até anotar aqui porque eu posso depois esquecer, né? Que eu tô esclerosada. Respostas estão no chão. Você tropeça e acha a solução. Adorei. E outra frase também que uma colega minha, Natália, falou hoje pela manhã, que fez muito sentido para mim, é que tropeço também é passo. Olha que interessante. É verdade. Tropeço também te leva para frente. Quem já tropeçou e deu aqueles 4, 5 passos para não cair no chão,
sabe do que eu tô falando. Verdade. Verdade. O que o Orlando escreveu? Escreveu, antecipar tendências, as necessidades vão mudar, as prioridades passaram a ser outras, o mundo não será mais o mesmo. Verdade, Orlando. O conceito de riqueza e dinheiro devem sofrer ajustes. Então, isso é verdade, assim, a gente, voltando a falar do corporativo, né, que a gente começou a falar na outra live que caiu, a gente não estava acostumado a trabalhar em casa, por exemplo, né? Então, a gente tinha até uma certa restrição, né? Uma certa resistência a trabalhar em casa, diferente de uma tendência que já vinha acontecendo nos Estados Unidos e em uma parte da Europa. Como você está vendo essa questão do home office, por exemplo, que mudou um pouco da mentalidade no Brasil? O home office ele é uma tendência muito útil, né? Muitas empresas estão percebendo que elas não precisariam ter aquele custo operacional que elas tinham já antes do problema aí do vírus. Por exemplo, não faz sentido, Ju, todo mundo sair de casa no mesmo horário de pico, pegar aquele baita trânsito para chegar num lugar onde eu vou trabalhar ao lado do meu colega e vou gerar fofoca, porque muita gente junto gera fofoca, gera estresse, não é verdade? A menos que você contrate um mentor ou palestrante muito bom. Pode ser eu, pode ser o Aguinaldo também, pode ficar na sua decisão, que for lá para ajudar essa cultura corporativa, porque muita gente junto pode gerar muita coisa boa também, né? Pode gerar entrosamento, pode gerar ideias fluindo de uma forma mais rápida, mas também pode gerar coisa ruim, né? Então temos que aí ajustar essa cultura. Mas se a gente conseguir trabalhar online, numa boa plataforma, com ferramentas que funcionam em velocidade rápida, nós conseguimos fazer isso da casa da gente. Isso diminui transporte, diminui custo com transporte, risco de acidentes, trânsito, não é verdade? Então, o home office é uma boa alternativa. Aonde que ele peca? Ele peca na nossa indisciplina. Porque o sujeito sabe que ele está de home office, o que ele faz? Ele fecha a câmera, ele trabalha de pijama, aí ele se perde onde que é trabalho, onde que não é trabalho, não é verdade? Ele confunde home office com office home. Qual é a diferença? Né? O home office é o trabalho de casa. O office home é quando você mora no teu trabalho. Então, cuidado, porque se você não tiver limites, não tiver disciplina, daqui a pouco a sua casa vira o seu trabalho e você mora no seu trabalho. Isso não é bom, isso não é produtivo. Então, é importante que as pessoas elas tenham limites, que elas saibam diferenciar qual é a hora do trabalho, qual é a hora do almoço, qual é a hora do filho, qual é a hora da televisão. É muito importante acordar de manhã e se vestir para o trabalho, ainda que você não vá sair de casa. Sim, sim. Isso é verdade. Assim, a semana passada eu conversei com a minha amiga Cláudia sobre exatamente esse ponto. E aí a gente estava chegando a uma conclusão que realmente a principal coisa é você ter organização, planejamento e uma certa questão de hábitos mesmo, né? De rotina com relação ao seu trabalho, mesmo que seja dentro de casa. Você concorda com isso? Sim, fundamental. Eu tenho que saber o que eu vou fazer pela manhã, que horas eu vou parar para comer. Eu preciso acordar de manhã e se o meu hábito é fazer a barba, eu tenho que fazer a barba. Se o meu hábito é usar gravata, eu tenho que usar gravata. Eu trabalho de camiseta na maioria das vezes, né? Só uso gravata em circunstâncias muito excepcionais. Mas eu ponho o meu traje para o trabalho. Eu não vou trabalhar de havaianas, eu não vou trabalhar de bermuda. A menos que o seu trabalho seja um trabalho que permite isso já naturalmente. Então, aí são outros 500, né? Eu conheço muitos bons profissionais que trabalham de bermuda o dia inteiro, não tem problema. Uhum. Tem tudo isso mesmo, essa questão da vestimenta, da postura, dos horários, da organização. Agora, tem uma questão que eu acho que, já falando bastante sobre o que a gente conversou ontem, e o que é o tópico principal daqui, que é essa questão da liderança, né? A liderança no Brasil, ela ainda é uma questão, ela ainda é uma coisa muito presencial. Eu acho que isso está mudando agora, mas ainda é uma coisa muito presencial.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas, quando trabalham numa empresa, precisam ver o seu chefe, ter ali uma lista de tarefas e ter alguém cobrando ou meio que guiando, etc. E muitos chefes precisam ver a pessoa que é o seu comandado ali, né? São as pessoas do seu time, perto de você para poder entender o que está acontecendo, até se organizar na sua liderança. Ixi, Aguinaldo, tá ruim. Tá aparecendo para mim como reconectando. Voltou. Você tá me ouvindo ainda? Tá? Ah, gente! Que saco isso! Tenta tirar do Wi-Fi. O que a gente pode fazer para melhorar o som? Vocês estão me ouvindo ou não também? Não estão me ouvindo? E agora, vocês estão me ouvindo? Ah, uhul! Fábio Pita tá me ouvindo. Adoro, obrigada, querido. Ó, se o Agnaldo voltar aqui, ele precisa entrar novamente. Vou mandar, peraí, deixa eu pegar um outro telefone para mandar uma mensagem para ele voltar. Ah, voltou. Espera aqui. Gente, desculpa. Esse negócio dos problemas técnicos do Instagram é porque tem muita gente fazendo live, né? Eu não desisti ainda de fazer. Ah, então tá. Ó, então, eu tô falando dos problemas técnicos do Instagram, né? Como tem muita gente fazendo live, às vezes acontece essas coisas, mas eu já percebi que assim, as pessoas continuam me ouvindo. Então, quando você some, elas ainda estão me ouvindo. Daí qualquer coisa você sai e volta, tá bom? Não vou fechar mais essa live, não, porque senão a gente perde essas pessoas. Mas eu não desisti de fazer live, gente, primeiro porque eu amo. E eu tô com muita saudade de encontrar meus amigos, então eu tô aqui conversando com meus amigos por live. Já fiz quase uma terapia televisionada aqui na live. Tô falando sobre vários assuntos interessantes aqui na live. E também aproveitando esse momento para divulgar o trabalho das pessoas que eu adoro aqui nas lives. Então já teve falando sobre organização, sobre planejamento, sobre terapia, sobre um monte de coisa, reiki. Nossa, já teve de tudo aqui nessas lives. Eu vou continuar fazendo, apesar dos problemas técnicos. Espero que vocês estejam gostando. Bom, você estava falando sobre essa questão da liderança. Me conta, o que você acha sobre isso? Nós enfrentamos o desafio que aqui no Brasil a gente tem um problema de liderança, que é a falta de confiança. Eu percebo que muitos líderes não têm confiança na sua equipe. Então, para que você possa liderar via trabalho remoto, precisa ter maturidade. Maturidade é quando tanto o colaborador sabe o que ele tem que fazer, quanto o seu líder sabe também que ele vai cobrar através de resultados. Antigamente, Ju, as pessoas vendiam hora trabalhada. Então, quanto custa a minha hora? Eu trabalho das 8 às 5 e eu tenho que estar presente, disponível para o meu chefe das 8 às 5 no escritório ou no local de trabalho. Hoje, o que o empresário quer é que o seu colaborador dê resultado. Então, aquele que trabalha home office, ele precisa apresentar uma planilha com resultado, seja diário, semanal ou mensal, mas ele tem que provar que aquilo funciona.
Se ele conseguir provar que ele, estando em casa, ele é produtivo, e às vezes até mais do que no local de trabalho, não tem como deixar de haver essa confiança da sua liderança. A partir do momento que Tá, há então eu acho que a assim, a confiança, primeira então... coisa que eu acho. Desculpa te cortar, é que eu acho que é importante a gente só pontuar as coisas que são mais relevantes. Eu acho que a primeira coisa é esse shift, né? A primeira dica, a primeira grande sacada desse momento é esse shift da mentalidade de querer uma hora homem para querer, ou, na verdade, querer disponibilidade para agora querer resultado. Isso vai aumentar Exato. vertiginosamente. Sim. E aí, como é que você faz para conseguir dar esse resultado e ter essa confiança a mais? Bom, primeiro que a responsabilidade é sua, você tem que se chefiar. Agora, é importante que o líder passe para o liderado toda a sua experiência. Então, uma coisa que a gente tem feito com as empresas que eu trabalho, principalmente essas que estão paradas, é que nós temos feito reuniões via plataforma de conferência com os líderes, com as lideranças. Por exemplo, uma rede de Capivari com 7 lojas, a gente tem falado com os líderes. E que esses líderes também mantenham contato com a sua equipe. Porque é importante que as pessoas estejam aquecidas no momento da volta. Daqui a pouco nós vamos voltar. E aí, quando nós voltarmos, como é que vai estar o seu moral? Você vai estar bem? Você vai estar motivado? Você vai ter sorriso no rosto para sorrir para o seu cliente? Ou você vai chegar lá com cara de dó? Isso é muito importante. Vamos ter clientes... Mesmo. Sim. Nós vamos ter clientes que não vão voltar às lojas, que eles gostaram de trabalhar online. Por exemplo, o escritório de advocacia percebeu que muitos clientes gostam dessa ideia do online, de fazer reunião online. Como é que a liderança vai fazer isso? A liderança pode participar dessas reuniões também. Ela pode buscar criar relatórios que são completados posteriormente a cada reunião. Ou seja, aquele colaborador responsável por aquele cliente vai enviar informações para o seu líder, que o seu líder pode checar imediatamente, ou checar depois, ou simplesmente arquivar, checar por amostragem. Não tem problema nenhum. Mas não precisa mais estar pertinho, né, para liderar. Aliás, as grandes empresas já lideram à distância há muitos anos, não é assim? É verdade. Assim, eu acho ainda que a gente ainda tem uma cultura muito presencial. Eu, por exemplo, vou falar que assim, um dos motivos que eu chamei essa live é que isso não é uma coisa que... deixando super claro, não tá na minha zona de conforto essa coisa de você fazer tudo de forma remota, tá? Eu gosto mesmo de encontrar as pessoas, de encostar, desse olho no olho, sabe? De fazer reunião. Ah, mas é do outro lado da cidade. Não tem problema, eu pego o carro e vou e tudo mais. Então, para mim, isso não é uma coisa que está dentro da minha zona de conforto. E aí eu acho que é essa questão de como é que uma pessoa que é um líder e que está nessa mesma posição que eu tô, que não tem isso de uma forma tão confortável, faz para desenvolver as capacidades e competências que são necessárias para essa mudança de momento, mudança de mentalidade mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Há 10 anos atrás, quando se falava em namoro à distância, era uma coisa louca, não é? As pessoas, quando namoravam à distância, tinham que falar o telefone o tempo inteiro, saber onde você está, onde você foi, com quem que você Mas não estava. continua sendo uma coisa louca? Namorar à distância? Namorar é beijo, gato. Não tem essa, não. Não, nem sempre. Hoje já tem muita gente que namora, se vê uma vez por semana, no final de semana, no sábado, no domingo, e nos outros dias todo rola WhatsApp. É o WhatsApp o tempo todo. As pessoas hoje pouco se falam por telefone. É muito relacionamento por WhatsApp, sabe? Então, claro que o contato físico faz diferença nessa hora, mas os jovens já conseguem se relacionar num namoro à distância da minha geração.
Eu, por exemplo, eu gosto muito de quando estou trabalhando, fazendo uma reunião, uma mentoria, eu gosto muito de estar com uma caneta e um papel na mão e rabiscar. Eu estou falando, eu estou rabiscando, eu faço desenho, eu escrevo aquilo que eu estou falando. Quem já foi mentorado por mim aqui sabe disso. O problema é que agora a gente não tem papel e caneta, então nós temos que compartilhar a tela. É uma alternativa, compartilhar a tela. Prepare tela para suas reuniões, aprenda a usar o PowerPoint para poder fazer telas interessantes. Você vê, as respostas estão no chão e você tropeça. Se você não tivesse essa necessidade, talvez não tivesse aprendido a usar PowerPoint. Quando é que você aprende a usar? Eu tô de verdade anotando aqui o que você está falando, porque eu acho que são competências super válidas. Eu, por exemplo, sou uma pereba com as coisas de computador, não sei fazer nada, não sei preparar e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma competência que precisa ser desenvolvida ao longo do tempo. Que mais? Olha, é fundamental também na liderança à distância a gente ter grupos de WhatsApp com disciplina. Então, no seu grupo de WhatsApp não pode entrar piada, é grupo de trabalho. Porque se começar a entrar uma piada atrás da outra, daqui a pouco aquilo que é importante, que era do trabalho, vai se perder. Vai ficando para cima, Então, essa clareza da comunicação também é importante, né? Essa parte toda de comunicação, aliás, é uma coisa que eu também queria saber sua opinião, porque muitas vezes, quando você escreve o que você está dizendo, o que está escrito não sai nem com entonação, nem com a pausa, nem com a intenção da pessoa que está falando. Então, você vai vendo que à medida que você sai do presencial e vai para o virtual, mesmo aqui né, a gente está aqui cara a cara, nós dois, e mesmo assim a gente não consegue transmitir tudo o que a gente gostaria. E aí, quando você vai para o escrito, você consegue transmitir menos ainda. Então, como fazer para você continuar tendo uma boa comunicação com o seu time, apesar de estar nesse momento que você não está mais conseguindo transmitir a totalidade da sua intenção? Bom, primeiro que as pessoas precisam aprender a entender. Então, comunicação não é só aquele cara que fala, é aquele também que quer entender, ele se preocupa, ele se esforça para entender. Mas a escrita, ela representa, palavras representam só 7% da comunicação. Verdade. Perfeito. Agora, eu gosto de dar o exemplo do café. O café também sei lá, 95% do café é água. Só 5% é o pó. Só que se a gente tirar o pó, não é mais café. Então, esses 7% da comunicação, que são as palavras, faz uma diferença tremenda. Então, se você trabalha e usa os aplicativos de mensagem, é muito importante escrever direito. Escreve, usa vírgula, porque você já está com uma comunicação muito pobre aí, muito pobre. Já é pobre se você fizer bem feito. E se você faz mal feito, vai se tornar mais pobre ainda. Então, a pessoa não pontua, ela escreve não vou fazer sem vírgula. Eu não sei se você vai fazer ou se você não vai fazer. É muito complicado. Então, pontua. Usa áudio. Quando você for mandar áudio para a sua equipe ou para o seu colega de trabalho, faça áudios curtos. Tem gente que coloca áudio lá de 5 minutos. É difícil ouvir um áudio de 5 minutos, porque muita coisa acontece ao longo de 5 minutos. Aí esse áudio foi ouvido pela metade, ele já ficou azulzinho, você não volta mais nele. Então, o áudio é 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Grave mais que um se for necessário. Mas o áudio dá para a gente ter uma outra parte da comunicação, que é o tom de voz. Eu posso falar com você desta forma, mais pontuada, e eu explico aquilo que eu estou querendo dizer. Tá? Só não tem realmente o contato físico, mas tem o vídeo. No vídeo você consegue um pouquinho mais de expressão também. Eu consigo dizer sim, não. Tudo isso é comunicação e tem a ver com a liderança. Tá, então aqui de comunicação, para quem está anotando, porque sou eu essa pessoa, né? Depois eu ouço mais 2 vezes essa live aqui para poder anotar tudo o que aconteceu. Comunicação. Então, prestar atenção na sua pontuação, como você escreve, super importante.
Comunicação, importante também, quando você for mandar áudio, não mandar aqueles áudios gigantescos que a pessoa não consegue chegar no final, ou porque ela se cansou, ou porque ela se distraiu, ou porque outra coisa aconteceu, ou porque realmente tem tanto assunto ali que você não consegue processar tudo aquilo. Eu acho que eu tenho uma outra dica sobre áudio também, que é muito. Eu acho que é uma dica que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, eu queria falar aqui. Se for uma coisa muito, muito urgente, manda escrito, pelo menos assim, tipo, ouve o áudio sobre tal coisa. Porque eu recebo tanto áudio que às vezes eu não entro para ouvir. E às vezes é uma coisa super importante que a pessoa mandou e eu não entrei para ouvir porque eu não sabia que era tão urgente. Então, quando é urgente, eu acho que é bacana você também informar isso. Porque a pessoa não está ouvindo, não é um telefonema que você sabe se a pessoa ouviu, se não ouviu e tudo mais, né? Então, é importante fazer essa pontuação, né? Que mais de Sim, dicas? sim. Quando você chama a atenção daquilo, né? Você chama a atenção, isso é importante. Ou às vezes você quer mandar uma mensagem, pode colocar também letra maiúscula, importante, porque você vai chamar a atenção das pessoas. O WhatsApp tem um recurso que é como se a gente marcasse as pessoas importantes naquele grupo. @Ju, e aí, consequentemente, a Juliana vai ser notificada de que tem uma mensagem para ela no grupo. Alô? Oi, voltou. Então, de deixar em negrito. Ah, ele caiu, gente. Tá ruim mesmo a conexão lá do Agnaldo. Vamos ver. Oiê, Mas agora a para conexão, aprender. viu? Pois é, a gente briga depois com a operadora aqui. Mas o É, importante hoje é passar. é isso aí. Fora essa questão da comunicação e dessa questão que a gente estava falando antes aí da gente se organizar e tudo mais, o que mais você vê? Como se preparar para ser um líder ou para ser um liderado nesse contexto de home office, de mais trabalho que não está tão conectadinho, pertinho às pessoas? Mas nós podemos marcar periodicamente reuniões, correto? Então, o home office, ele não precisa ser permanentemente home office. Uhum. Pode ser um home office por um período de 15 em 15 dias, a gente reúne a equipe. É importante. Fazer conferências é importante. Por exemplo, o meu trabalho hoje consiste em alinhar expectativas. Então a empresa me contrata, me coloca, por exemplo, 15, 20 líderes na minha frente, num pequeno auditório, e o que eu faço naquele momento lá é pedir para que os líderes reflitam a respeito de determinadas situações, para que posteriormente eles possam fazer o seu trabalho à distância também. Entendi. Então é importante essa troca de ideias entre líderes, isso é fundamental. Isso é fundamental. Esse compartilhamento Você tem uma de experiências, né? Entre os líderes, entre as áreas e tudo mais. E você tem uma, não é? Você tem uma empresa de TI. Eu tenho uma empresa. Você trabalha muitas vezes à distância, porque eu sei que você faz o comercial e muitas vezes você está fora da empresa e você precisa lidar com as pessoas que estão lá dentro da empresa, não está olhando no olho. Você não se adapta a isso? Não é fundamental? Não é uma coisa assim até meio natural? E bem, se eu falar para você que eu acho meio natural, eu vou estar mentindo para todo mundo que está assistindo aqui, porque eu não acho. Eu acho que assim, eu acho que é uma competência que você precisa desenvolver. Tem gente que tem mais naturalidade com isso. Tem gente que até chega na empresa, ainda mais por ser uma empresa de TI, que as pessoas podem, às vezes, desenvolver os seus trabalhos ali, só ela e o computador, né? Então, uma coisa que realmente não tem a necessidade do contato físico ou de você estar próximo da pessoa. Essas pessoas até me pedem para fazer o trabalho remoto. Mas tudo bem, antes a gente já tinha uma política de home office na empresa,
mas eu preciso, de vez em quando, encontrar a pessoa pertinho, falar, sentar do lado e falar, olha, isso aqui não é assim, é assado. Então, eu estou buscando desenvolver cada vez mais essa questão das competências para conseguir fazer essa liderança e ter esse mesmo tipo de interação que a gente tem presencial, tão fluido, tão gostoso, tão natural, de forma remota. Uhum. Sabe que alguns recursos que a gente tem, nós nem lembramos mais que temos, né? Um deles é o próprio telefone. Porque nós estamos tão acostumados a tratar tudo por WhatsApp, tudo por, no máximo, áudio de WhatsApp, que a gente esquece que nós temos um recurso que é ligar para a pessoa e falar em tempo real, com possibilidade de interrupção. Então, tem hora que é importante também falar por telefone. Depois documenta aquilo por e-mail, se for o caso, documenta de alguma maneira por escrito, mas temos que usar todas as nossas habilidades. Por exemplo, eu tenho cliente que eu converso com esse cliente à distância, pelo WhatsApp, mando mensagem, e tem hora que eu falo, não, peraí, eu vou te ligar. O Merluzzi, que estava, o Orlando, o Pensamento Corporativo, que estava aqui na sala agora, não sei se ele ainda permanece. Se permanecer, manda um positivo aí, Orlando. Muitas vezes nós estamos conversando aqui, ele fala assim, eu vou te ligar. E ele me liga. E a gente conversa por telefone. Agora assim, eu sou muito do ligar também. Eu gosto de falar e conseguir que a pessoa me responda na hora. Acho que, sabe, essa coisa de já quero resolver, essa coisa do WhatsApp, do áudio, tem que esperar a pessoa ouvir e tal. Já gosto de resolver mais rápido, mas eu acho que agora criou-se até uma nova etiqueta, né, de trabalho. Porque eu ligo para a pessoa, mas antes eu mando um WhatsApp falando: oi, tudo bem? Posso falar? Posso te ligar? Né? Então, vou te ligar. Tem uma etiqueta nova de trabalho, né? Assim, essas regras de elegância e tal no trabalho até é isso. Você manda antes uma mensagem para avisar que você vai ligar, né? É uma coisa engraçada até. Com certeza. O WhatsApp ele tem alguns desafios ainda, como por exemplo, eu tenho um podcast na minha plataforma, no meu Spotify, que fala justamente sobre isso, que a pessoa manda um WhatsApp para você, às vezes uma mensagem enorme, e aí você bate o olho naquilo lá e vê que a mensagem está muito grande, o que você pensa? Puxa, não dá para ler agora, vou ler depois. E 2 minutinhos depois, essa pessoa manda mensagem para você assim, você não me respondeu. Tem. E aí, o que você faz? Manda uma resposta, não li ainda. E o cara do outro lado, leu sim, ficou azul. Então, o fato de bater o olho na sua mensagem não quer dizer que eu li. Porque ver é uma coisa, ler é outra, compreender é outra. Então, nós temos que ter também esse entendimento, que cada vez mais é necessário, é fundamental, que nós saibamos usar essas ferramentas novas que chegaram. O WhatsApp, ele não é em tempo real. Você pode receber a mensagem em tempo real, mas você pode não estar disponível, não estar disposto a ler naquele momento lá. E também tem uma outra questão que às vezes o WhatsApp, por exemplo, isso acontece bastante comigo, assim. Imagino que com todo mundo que esteja vendo aqui também. Às vezes você está no meio de alguma outra coisa. Você está no meio de uma reunião, ou você está no meio de uma palestra, ou você está no meio do trânsito. Então você até leu e às vezes muitas vezes você até viu e às vezes você até leu, mas você não vai atuar sobre aquilo naquele momento, né? E a pessoa que está do outro lado, ela não sabe o que ela está interrompendo. Se você está ali disponível para responder aquela mensagem naquele momento, ou se aquilo está chegando no momento que você não vai conseguir mesmo que você visualize, mesmo que você leia, você não vai conseguir, de fato, atuar naquela situação, naquele momento, né? Então, como também fazer essa sincronização de atividades e lidar com essa ansiedade da resposta, né? Voltamos à questão da maturidade. Voltamos à questão do entendimento. E a empresa tem dificuldade com isso, e muitas vezes o empresário, o líder, ele não é técnico em gente.
Ele não é especializado em gente. Por exemplo, eu atuo em empresas onde o dono da empresa é muito mais empresário que eu, é muito melhor que eu para tocar a empresa dele. Então, por que ele me contrata? Porque ele é tão bom naquilo que ele faz, mas ele não tem a linguagem de chegar para a equipe e explicar uma coisa simples, às vezes. Uhum. Ele se merda. Então, eu vi uma vez um meme que era o Coyote pagando o Sonic por ter capturado Papaléguas. E a ideia era a seguinte: Que legal. Contrate um especialista. Porque o Coyote ficou, nossa, sei lá, milênios. Nossa infância inteira, ele ficou atrás do Papaléguas e não conseguiu. E de repente vai o Sonic e faz isso com muita facilidade. Sim. É simples, né? Então, eu acho que essa questão da educação corporativa, a importância da educação corporativa e a importância de você, de fato, ter alguém que ajude você a fazer essa transição e ajude o seu time a conquistar essas competências, né? Sem dúvida. Outra coisa, a experiência ainda é válida. A nossa geração, a minha geração... Nossa, não, ela sofre... por favor. Então, vamos falar assim, a minha geração, diferente da sua, porque você sim, Ju, você é geração Y, eu não, eu sou X. Tá? E a minha geração, ela sofre com isso, porque a minha geração ela foi disciplinada. Ela ouvia o que o mais veterano falava, simplesmente porque ela não tinha outros recursos. A sua geração, que é a Y, já tem o Google. E qual é o efeito colateral que esse remédio causa? É que a sua geração e as próximas, a X, aliás, a Z, por exemplo, ela tem dificuldade de entender que a experiência do líder, ainda que tenha trocado as ferramentas, ainda é válida. Sabe? Então, ouça os mais veteranos, porque dali vai sair alguma ideia nova que você, geração Y... Gente, está super ruim a conexão. Lu, Graciano Napolitano, saudade de você, gatinha. Quanto tempo? Não acredito, Gia Fleiss, quanto tempo! Gente, pessoas entrando aqui. O Agnaldo, ele tá com uma conexão super ruim. E então eu vou... Não reconecta. E enquanto isso, eu queria continuar esse assunto, né? Eu queria saber de vocês como é que vocês estão indo aí com essa questão do home office. Se alguém tem alguma dúvida ou se alguém tem alguma experiência interessante para contar, porque o Agnaldo ele estava justamente falando sobre essa questão de ouvir a experiência de outras pessoas. Então, ouvir ideias, ouvir causos, né, de pessoas que já passaram por aquilo. Olha, saudade de você também, Bequinha. Muita saudade de você, hein, gata? Faz tempo que eu não sei nada da sua vida, quero saber. Então, às vezes, a gente, de fato, a gente busca muito, hoje em dia, né? Muitas pessoas buscam muito a solução direto no Google. E para muita coisa funciona, né? O Google tem quase todas as respostas. Mas essa experiência e a vivência de outras pessoas, especialmente quando a gente está falando de uma empresa em que a experiência das outras pessoas está construindo aquilo que os seus clientes veem como cultura da empresa, ou os seus clientes veem como a cara da empresa. Isso é bem importante você conseguir ouvir e entender e ter esse entendimento do que as outras pessoas estão passando aí para você, né? Então, se alguém tiver alguma experiência aqui com essa questão de home office e tiver alguma outra ideia de quais competências a gente precisa desenvolver em termos de liderança para conseguir atuar em equipes remotas ou atuar em equipes que estão primariamente trabalhando de forma remota, coloca aqui, tá? O Agnaldo não voltou ainda, então eu queria também dar umas dicas de trabalho remoto, né? Eu acho que tem muitas competências que a gente acaba tendo que desenvolver de uma forma mais exacerbada quando você está longe do que quando você está perto.
E uma que a gente às vezes acaba não falando tanto, né? Porque essa questão da comunicação, de fato de você conseguir se organizar, de você ouvir a outra pessoa, tanto ouvir o líder quanto ouvir o liderado, são coisas que eu tenho ouvido bastante de muita gente. Agora, uma coisa que eu não tenho ouvido tanto e que eu queria falar com vocês é a parte da empatia. Empatia em que sentido? Empatia no sentido de que a gente, quando está pertinho, é mais fácil você entender o outro, entender o que o outro está sentindo, né? Então, primeiro de tudo, vamos só voltar no que é o conceito da empatia, né? O conceito da empatia é você se colocar nos sapatos do outro, você sentir o que o outro está sentindo, ou pelo menos você compreender e conseguir ter essa dimensão do que o outro está sentindo. Não significa que você tem que sentir de fato a dor do outro, mas você precisa entender essa dor e saber do que é que essa pessoa está tratando. E quando a gente está perto, a gente acaba tendo mais facilidade, né, de entender essa questão do outro, de entender o que o outro está vivendo. Quando você está mais distante, é mais difícil. É mais difícil porque o outro não consegue, de fato, ouvir o seu tom de voz, não consegue te ver, não consegue ver suas expressões faciais, não consegue ver as suas pausas, não consegue ver você antes de você começar a falar, né? Muitas vezes com o meu time, quando eu vejo a pessoa entrar na minha sala, eu já sei que ela tá com uma fisionomia cansada, então que talvez esteja peraí, que o Agnaldo tá me falando que ele não consegue entrar mais. Ah, não acredito, que chato. Bom, eu vou finalizar aqui então, falando sobre essa questão da empatia. E aí eu dou uma ligada para ele e vou marcar uma outra live, porque foi muito bacana conversar com um amigo tão querido e tão cheio de ideias e de experiências para trocar. Mas a minha última dica seria, de fato, essa questão da empatia. Quando você está distante da pessoa, você não consegue saber se ela está cansada, se ela está com algum problema na família, você não consegue ver a expressão facial, você não consegue ouvir a entonação. E aí você precisa desenvolver muito mais essa questão de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, mesmo que você não consiga ver tudo isso. De tentar se colocar no lugar do outro, para saber que você não sabe o que você está interrompendo, como que a pessoa está se sentindo, o que de fato a pessoa está passando, né? Quando a gente está mais próximo, é mais fácil de conseguir compreender e lidar com essa situação. Então é isso. A gente falou hoje bastante sobre essa questão de liderança, de competências que a gente precisa desenvolver para trabalhar em home office, né, em trabalho remoto, sobre comunicação, sobre organização e agora no final queria trazer essa mensagem sobre empatia, tá bom? Obrigada para todo mundo que está aqui, muita gratidão. Vou marcar uma outra com o Agnaldo para ver se ele consegue uma conexão melhor para a gente falar aí sem ser interrompido, porque ele tem muita coisa boa para contar mesmo. E é isso. Amanhã voltamos aqui com mais informação, tá? Mais conteúdo.